Boa noite, irmãos, que sejamos abençoados nesse dia, na hora do nosso Evangelho. Muito importante isso. Nós estamos já no dia 9 de abril de 2025 e hoje é um dia destinado às 21 horas ao nosso Evangelho. É muito importante a nossa reunião, porque aumentamos o potencial positivo, né, de proteção mesmo dentro da nossa casa. E muitas pessoas são auxiliadas a partir do momento que a gente abre apenas o Evangelho. A tentativa, a intenção é o que vale. Então o Evangelho é uma luz. Aí incide sobre quem abriu, sobre quem está fazendo, a sua casa física, a sua casa mental. Qualquer membro que esteja dentro da casa, mesmo que não queira participar ou não acredite, isso não interessa. Isso é humano. A luz de Deus é a nossa vida. Então, ao abrir o livro, atingimos todas as vidas ao nosso redor, inclusive vizinhos mesmo. Eu vou passar uma foto, não dá para tirar direito com o meu celular, mas vai dar para entender. E nós vamos falar sobre aqueles que são mais superiores e aqueles que são mais inferiores como nós. Esperem a foto. Esse livro que eu abri foi aberto no dia 13 de 6 de 2015. Eu ganhei esse livro e ganhei um monte de livros. Graças a Deus, eles estão arquivados, estão tudo bem certinho. Pode enviar livros para mim, eu adoro livros espíritas. É uma leitura espírita, diretamente, como eu falei no domingo agora, voltado aos nossos corações. Ele vai falar sobre, está vendo o título, os inferiores. Na verdade, a palavra não é muito bem aplicada. Na escala de evolução, digamos que há espíritos superiores, para cima, né? E há espíritos para baixo, que é considerado como inferiores. Na verdade, os desenvolvidos estão acima, né? Ou aproveitaram a oportunidade porque são mais velhos mesmo. Dentro da criação, muitos deles foram criados antes de nós. E outros, né, como nós, estamos na retaguarda, estamos iniciando. Então, somos ignorantes mesmo. Quando nós falamos sobre a evolução, vamos fazer a reunião, é para que saiamos da ignorância, da falta de luz, da falta de compreensão. Hoje o mundo, irmãos, está em guerra e uma possibilidade de surgir uma guerra mundial. Então vamos ter calma, né, nas nossas decisões, proteger a nossa família contra muitas amarguras que estão iniciando, como dizem, né, os inícios das dores. Vamos ver como a gente possa desenvolver essa leitura, é sempre importante. Perfeito. Por exemplo, seu superior tem deveres morais a cumprir. A leitura anterior falou sobre os superiores. Então, eles são moralmente mais evoluídos, muito respeitosos uns para com os outros. Eles têm que cumprir. Percebe a frase? Se os superiores têm deveres morais a cumprir. Daqui para frente, para melhorarmos a nossa evolução e a nossa vida, nós temos que cumprir deveres. Aí já não é mais a caridade. Você olha
uma pessoa que está necessitando de ajuda, o dever faz com que a gente ajude aquela pessoa. Quando nós estamos no mundo da imperfeição, que é o nosso, nós não nos preocupamos com isso. E todas as pessoas que se preocupam muito acabam se envolvendo emocionalmente, pode ter até depressão, né? Sobre alguns aspectos, fica triste, fica solitário num mundo que ainda aceita a ignorância como uma coisa muito boa. A gente é assim, né? Poderíamos estar melhores, mais moralmente elevados, cumprindo maiores deveres, mas nós ficamos assim meio afastados desses compromissos. Já o subordinado, por seu lado, também os tem, e não menos sagrados são. Aí nós temos, né, nos colocando na posição dos inferiores, nós temos também deveres a serem cumpridos. A pátria, tão escorraçada brasileira, isso vai passar. As famílias, né, que vivem em briga, os segmentos mais importantes da nossa sociedade. A gente sabe isso. E outra coisa, eu acho que foi nesse livro agora, que foi a Fabiana, colocou, tudo é sagrado, irmãos. Não tem nada que nos pertence. Às vezes a gente trabalha, mas aquilo é de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem família, Deus dá a família, a gente destrói a família. Olha as posições. Então o mundo acaba nessa contradição, nessa confusão. É um produto dos nossos pensamentos, mas é um produto da nossa inferioridade. Isso tem que ficar muito claro. E dentro dessa, digamos, inferioridade, nós vamos chegar à superioridade. Nós vamos melhorar no decorrer da nossa existência. E para isso nós vamos ter muitas vidas. E dentro dessas vidas, irmãos, é ser pobre e ser rico. Não é só viver na opulência, né, que é por cima da carne seca. As pessoas às vezes criticam ou têm uma diversidade com uma pessoa negra, vai passar pela pele negra. Muitas pessoas faz desdém da sua saúde, acaba ficando com doença, vai passar períodos de doenças. Porque nós precisamos aprender a dar valor, não preços. Preço é a mercadoria, valor é valor na virtude, é dever cumprido. Isso tem que ficar muito claro para todos nós. Se esse subordinado for espírita, aí eu não sei se o grupo é espírita. Ela tem a nomenclatura espírita. Jesus amado o Evangelho, isso é espírita. Mas vamos conversar sobre isso. Se o subordinado é um funcionário, por exemplo, né? É um médium, é um ser humano, digamos, comum, qual é o problema nisso? For espírita, sua consciência lhe dirá ainda mais fortemente que não está dispensado de cumpri-lo. Olha aí a responsabilidade de quem é espírita. Só aumenta a cruz na coluna. Mesmo que o seu dirigente não cumpra com os deveres dele. Então, se eu jogar essa pergunta para os médiuns, né, os médiuns sendo espírita, eles têm consciência, eles têm deveres a serem cumpridos. Ponto final. Agora, se ele está numa casa, numa religião, o dirigente não está cumprindo, o padre, o pastor, o dirigente de uma sessão espírita, o problema é do dirigente, não é do médium. Por que isso? Mesmo que o dirigente não cumpra com os deveres dele, façamos o nosso. É que o espírita sabe
que não deve retribuir o mal com o mal. Então, é uma advertência. Todo espírita, como qualquer ser humano, passa por provação. O mal parece que vem, parece que a gente atrai, mas é uma lição, irmãos. Lição, um aprendizado. Nós estamos no mundo para aprender. E, ao mesmo tempo, se a gente recebe o mal, sei lá, seja como for, a gente tem que compreender isso, à luz do Evangelho. Então, o Evangelho é muito fundamental, que ele cria uma resistência física, moral, espiritual dentro da pessoa. Eu faço isso desde que eu consegui entender o Evangelho. Se tem 30, uns 40 anos, possivelmente eu faço mais de 40 anos do Evangelho. Eu me arrependo? Não, jamais. Sou forte? Talvez. Ajudo o próximo? Bastante. Mas também sou muito ajudado. Sou consciente? Sou espírita? Sou. Sou bom? Mais ou menos. Sou elevado? Não. Estou no mundo na qual tenho que lutar como qualquer pessoa que esteja dentro desse livro, da corrente do dia de hoje. Então, nós não devemos retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns para conosco não justificam as faltas de outros. Então, quem faz, ou melhor, quem recebe o mal e foi espírita, retribua com o bem. Aqui é uma advertência, né? Porque sempre surge problema nas firmas, nas nossas profissões. Se ele sofre, ou esse espírita, ou um ser humano, na sua posição de dirigido, dirá que merece. Ele aí está dizendo que ele é mais consciente, ele está analisando a situação, um problema que aconteceu. Porque terá ele mesmo abusado no passado, na outra reencarnação, irmãos, de sua autoridade e de que deve sentir agora as dificuldades que fez outros sofrerem. Então, tem muitas pessoas que estão como dirigentes, sofrem, porque abusaram da sua hierarquia, por exemplo, humilhar os nossos semelhantes. E muitos subordinados, digamos, nas firmas, eles estão ali sofrendo impacto, talvez, de um dirigente, digamos, injusto, de um supervisor, para aprender, porque ele já fez aquilo com os próximos. Então, para o espírita, ser humilde é um bom caminho. Perceber que ali existe uma grande lição libertadora. Se libertar de preconceitos, de críticas, de ficar falando mal dos outros. Isso é uma praga, irmãos. Ou fazer mal ao nosso semelhante, com que direito? Então, quando ele iniciou o livro, a leitura, ele falou sobre deveres morais. Com qual valor nós vamos atacar o nosso semelhante? Falar uma coisa assim que deprecia a conduta de alguém, a moral de alguém? Imagine se a gente fizer isso e essa pessoa cair sim na vida, não se levantar mais, não sustentar mais, através das nossas palavras, das nossas ações. Quantas pessoas desviam dinheiro das outras pessoas, elas passam a ser pobres, não se erguem mais, podem até morrer. E isso não é uma conduta espírita. O espírita, ele tem que ser igual em todos os lugares. Se tiver alguém espírita no grupo e estiver escutando o áudio, procure ser humilde, porque é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós vamos recolher. Se está forçado a suportar essa posição, por não encontrar uma melhora, aí você vê que muita gente estuda, faz isso, faz aquilo, mas fica naquela mesma posição, não é? O Espiritismo lhe ensina a resignação. O Espiritismo, irmão, é o que vai dominar o mundo.
é uma que mais se aproxima, digamos, da verdade. Ela fala sobre reencarnação, imortalidade da alma, eu nunca vou morrer. Eu vou viver em vários planetas, a não ser, não preciso ser na Terra, posso ser levado para um outro planeta, para um plano melhor. As pessoas querem viver na Terra e 30 mil crianças morrem de fome. Nossa, que incoerência, né? Buscar uma felicidade enquanto 30 mil pessoas morrem de fome por dia, sendo criança, abaixo de 5 anos. Então, é uma situação assim, bastante confusa e bastante contraditória. Aí o mundo indica um monte de coisa, as pessoas vão lá e lutam. Será mesmo que aquilo é uma boa? Vamos pensar sobre isso. Então, o Espiritismo lhe ensina a resignação. Isso está escrito aí na foto que eu passei para todo mundo. Como sendo uma prova para a humildade ou a simplicidade. Prova essa necessária para a sua evolução espiritual. Então, nós vamos passar sobre a chefia de muitas pessoas. Nós seremos subordinados, né? Ou seja, na nossa profissão, nós teremos profissões simples. Já pensou, irmãos? Lá no Rio de Janeiro, com aquela temperatura de 60 graus, você com aquela máquina de cortar asfalto, né? Ou ficar plantando a nossa comidinha que chega na nossa boca, e o cara lá está lá, trabalhando lá na horta, na fazenda, colhendo com aquela temperatura elevadíssima. Vamos ser mais humildes, irmãos, para que nós agredimos as leis espirituais. Então, a prova de humildade vai ser para todo mundo, porque nós teremos a evolução espiritual. Agora, eu posso ser humilde numa posição superior, e eu posso ser humilde numa riqueza, né? São Francisco de Assis, Buda, eles desprezaram a riqueza. Jesus veio pobre, não tinha nada, nada, só tinha moral. E nós aqui estamos lutando para termos qualquer coisa e logo após vem a morte. E aí começam essas incoerências mesmo no mundo, porque o mundo ainda é inferior e a maioria das pessoas fazem mal, apenas isso. É da evolução do nosso planeta. Agora, a fé espírita orienta a conduta das pessoas. É só a gente ler constantemente, todos os dias a gente lê. Em vez de ver lá um filme, uma propaganda, uma coisa que não acrescenta nada na evolução da pessoa, vamos ler alguma coisa positiva. Então, o espiritismo, a fé espírita, que ela é muito diferente. Ela é muito diferente das outras fés, né? Por causa da responsabilidade. Nós acreditamos na reencarnação. Aquilo que nós estamos fazendo, nós iremos colher. Então, não podemos retribuir o mal com o próprio mal, porque estaremos no mesmo nível vibracional. Ele deve agir como desejaria que seus subordinados agissem com ele, se ele fosse superior. Por isso mesmo, ele se faz mais atencioso no cumprimento de suas obrigações. Ser chefe, irmão, não é nada fácil. As pessoas de acordo, elas são totalmente diferentes. Mesmo lá tendo um padrão de trabalho, de obrigação, de cumprimento de dever, as pessoas são muito, mas muito diferentes. Muitas podem até te beijar e te humilhar por trás. Uma coisa bastante comum. Por mais que se faça, talvez as pessoas não aceitem
aquele benefício, porque ela não consegue se humilhar e também ser humilde. Ela acha que ela está sendo assim, as pessoas estão pisando sobre ela. Não, cada um está dentro da sua posição. Profissionalmente, aqueles que precisam, melhoram para o seu crescimento, eles também estão em provas. Vão responder da mesma forma que a pessoa que está subordinada a um chefe, a uma empresa, a um país, seja como for. É vice-versa, irmãos. Bem, para terminar, em outras palavras, o espírita, quando subordinado ou encarregado, será sempre conduzido pelo sentimento do dever moral que nasce da sua fé. Porque todo desvio do caminho reto lhe será uma dívida que terá de resgatar cedo ou tarde. Então, o chefe pode humilhar, digamos, um funcionário. Ele responde por isso. Os governantes da nossa pátria responderão processos mesmo. Você dá para entender isso? As pessoas que podem estar escutando esse áudio, se estiver numa chefia, procura ser humilde, irmãos, porque vai responder processo. Eu estou aqui no centro, sou responsável. Eu procuro estar calmo, procuro ajudar todas as pessoas, porque eu sei que eu vou responder processo. Mas o subordinado, ele também responde proporcionalmente. Porque possivelmente ele pode receber muitas coisas, muitos benefícios. O chefe pode gostar, o chefe pode considerar aquela pessoa como uma pessoa que realiza funções que as outras não realizam, ele dá um pouquinho melhor para essa pessoa. Ele cobra as outras pessoas dentro do trabalho, para que as pessoas tenham um ritmo, tenham uma organização de horário, de cumprimento de metas. Agora, ele pode explorar, isso é uma coisa, mas pode ser que ele seja justo. Mas muitas pessoas ficam almejando a posição do chefe, querendo aquilo que o chefe tem. E mentalmente, vibracionalmente, pode vir inveja. Às vezes um funcionário melhora um pouquinho, o outro está puxando para baixo. Nossa, que razão? Olha a aprovação que o livro está dizendo, vai responder processo. As pessoas que têm muitos benefícios vão responder processo, porque nós não podemos guardar nada. Nada é nosso, irmãos. É de Deus. E às vezes a gente acumula bens. Sabe aquela história que um fazendeiro, ele é rico, aí ele tem um armazém enorme e quer armazenar mais. E aí ele faz um outro armazém para ele, que é chamado de silo, para armazenar. Aí Deus fala para ele: ó, insensato sois vós, hoje mesmo levarei a tua alma. Então, as pessoas lutam e todos nós teremos que partir. E, ao mesmo tempo, teremos que deixar tudo na terra. Mas a leitura, que é espírita, ela diz que possamos ser superiores ou inferiores. Isso é uma condição. Mas no mundo na qual nós estamos vivendo, nós podemos ser chefe e subordinado. A humildade tem que estar dentro dos dois. Porque na outra reencarnação as posições se invertem. Aquele que é subordinado pode ser o superior, né? O chefão, e aquele que foi chefão pode ser um funcionário comum. Nós temos que aprender os dois lados, macho e fêmea, porque o espírito não tem sexo, não tem cor. Então nós poderemos passar pelo corpo negro
por hipótese, né? E pelo corpo branco. Qual o problema nisso? Pode ser um problema grave para quem seja preconceituoso, né? Porque o nosso mundo, nós temos muito, mas muito preconceito. Estava vendo agora um áudio, um vídeo, né? Do povo japonês. 30% da população lá, hoje, são de idosos. E a pensão que eles ganham, ou seja, a aposentadoria, não dá para sobreviver, para comer. Sabe por quê? Porque não interessa mais para a sociedade, são seres desprezíveis. Você um dia vai ser desprezado. Eu também. E eu passei por isso na minha vida. Quando consegui emprego, depois de certa idade. Então, sabe o que esses idosos fazem? Eles roubam um pedaço de pão, qualquer coisa para comer. Aí eles vão ser presos. Que maravilha! Lá na prisão ele tem 3 refeições, coisa que ele não faz. Ele vai morar na rua, lá ele vai morar dentro de uma prisão, dentro de uma cela. Não tem plano de saúde, lá na prisão tem. Você dá para entender isso? O cara trabalha a vida toda, a pensão vai lá para o presidiário, não vai para a pessoa que sustentou toda uma organização. Aí eles desprezam os idosos. E nós vamos passar por lá. Não sei se o Brasil vai passar ou terá uma condição nessa. Mas eu conheço muitas pessoas que não têm dinheiro para comer, idoso, para comprar o seu remédio e para ter moradia. Então, tudo aquilo que a gente eleva muito, pode ser que a gente perca tudo na idade dos idosos. O jovem tem força, mas muitas vezes são impetuosos. Muitas vezes querem dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tem que ver a posição espiritual na qual essas pessoas vieram. Às vezes eles vieram para ser humilde numa posição mais simples. Qual é o problema disso? Não existe problema, existe preconceito sobre as situações. Então as pessoas, elas têm o direito de lutar, de melhorar, está dentro do padrão, mas a humildade também está dentro do padrão. Eu vou deixar os irmãos, né, mastigarem, vai lá ler a leitura. Na outra vez eu também vou passar a leitura. Assim, destrinchar, decifrar, né, sobre uma leitura que toca as pessoas, ela é sempre difícil mesmo. Eu peço que o grupo permaneça unido, porque a Terra está passando um processo assim bem difícil. E nós teremos que ter pessoas de imposições para ajudar as outras pessoas. E nós estamos no início das dores. E as dores vão aumentar no nosso mundo. E pessoas precisam ser fortes. Muitas são fracas. Por acaso essas que estão mais fracas, vamos precisar dos mais fortes. Se tiver alguém forte no grupo que esteja escutando, saiba que vai ser chamado. Na verdade, todas as pessoas estão sendo chamadas a fazer alguma coisa, mas nem todas elas se escolhem. Deus chama todos. Façamos a caridade. É um chamado urgente para o povo da terra. Mas o povo da terra quer a guerra individual, familiar, profissional, na nossa humanidade. Aí, como a gente está fazendo isso com a nossa terra, nós vamos colher, que é a lei. Estamos plantando adversidades, vamos colher adversidades.
não estamos fazendo, digamos, a caridade, não estamos distribuindo amor, não vamos receber amor, irmãos. Então, temos que fazer algo que a lei espiritual, a lei divina diz. Faça por onde que eu te ajudarei. Quem for esperto, principalmente os espíritas, porque a aprovação maior está acima dos espíritas. Eu falo muito no domingo aqui com os médios. Olha a sua responsabilidade. Eu cobro, no bom sentido, para o bem deles. Mas nem todos respondem. Nem todos querem responder. Até dentro do grupo, nem todos respondem dentro do mesmo padrão. Isso é normal. Agora, existem posições que a gente falta. Eu não posso, eu estou estudando. Eu não posso fazer o evangelho. Faz outra hora. 5 minutos, 10 minutos. Não casa mal a ninguém. Quanto mais fizeres para o bem, mais o bem estará em vossos caminhos. A neutralidade no momento não é válida, porque ela é fria, ela é indiferente, ela não se preocupa. O mundo está preocupado, muitas pessoas estão preocupadas, muitos grupos. Aí eles lançam muitas mensagens. Eu não tenho tempo de ler as mensagens. Se eu pudesse ter um dia em outro planeta que levasse um ano, olha que maravilha. Um dia equivalente a um ano. Eu ia ler toda hora e todas as mensagens que nos chegam. Essa mensagem está chegando aos irmãos. E no domingo eu falei, a mensagem espírita chega ao coração de cada um de nós. Mantenhamos o nosso batimento cardíaco tranquilo e sereno. Não precisamos acelerar, sermos ansiosos, uma coisa que muitas vezes nós não merecemos. É só você olhar que a nossa sociedade exige que as outras pessoas melhorem, 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 faça curso, estude, mas ela não consegue a profissão dela, porque não está na carta de vida. A pessoa está simplesmente jogando energia fora. Nós temos que saber o que viemos fazer na Terra, que é totalmente diferente. Ó, eu vim para ser chefe, você vai ser chefe. Eu vim para ser subordinado, você vai ser subordinado. Eu vim para não ter casa, não vou ter casa. Sejamos humildes. Então a pessoa vai se matar a vida toda para não ter uma casa. Essa aqui é a verdade, irmãos. Então, olha quantas pessoas fazem faculdade, gastam seu dinheiro, não estou criticando, não. Só estou colocando um ponto de vista. E não conseguem avançar profissionalmente, nem trabalham com aquilo. Vão trabalhar com outra coisa, para casa da sobrevivência. Então você vê advogado sendo padeiro, fazendo pão, vê muito, principalmente em Rio e São Paulo. Daqui a pouco vai ser Brasília. Se o governo, o tipo de governo mudar, aí as pessoas são obrigadas a mudar em Brasília. Por causa da máquina administrativa. Tirou a máquina administrativa, Brasília vai estar enrolada, irmãos. Vai ter muito problema, porque não tem fonte de outra renda, a não ser governamental. Isso é uma realidade. Então, vamos com calma. O mundo está chegando aí quase ao seu final, né? É uma transição mesmo. Converso isso quase todas as quarta-feiras com os irmãos. Então, olho vivo. Prestemos atenção e vamos evoluir na nossa moral, fazendo realmente a caridade e sendo mais humilde. Muita luz para todos, uma boa noite e possamos dormir em paz.